Paz do Senhor Jesus, mais um vídeo. Escola Teológica, Comunhão Profética, Disciplina, Educação Cristã, a página 22. A disciplina e a criança. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. Provérbios 22:15. Na infância, o homem é autodeterminado pelos pais e por outros fatores alheios ao seu ser. Na adolescência, o homem tenta ser ego-determinante pela sua personalidade intelectual. Com a entrada da maturidade, ou com a entrada na maturidade, o homem se torna autodeterminante sobre os aspícios da sua individualidade espiritual, da inconsciência da infância, através da semiconsciência da adolescência, sobre o homem às alturas da plena consciência da sua adultez definitiva. Como já vimos, a disciplina às vezes suscita sentimentos desagradáveis, principalmente na criança e no adolescente, porque para eles a disciplina parece tirar sua liberdade, privando-os de suas fictícias ideias ilusórias. Mas quando disciplinados em tempo hábil, ao se tornar adulto, reconhecerá o valor da disciplina e agradecerá quem o disciplinou. Provérbios 23, de 13 a 25, relata sobre este assunto. Castigo. A palavra castigar, do latino castigare, vem de duas palavras latinas, castum, casto, puro, e agere, fazer, agir, de maneira que castigare, casto, agere, quer dizer purificar. E a palavra castigar só deveria ser usada no sentido de disciplinar, o que, infelizmente, nem sempre acontece. Toda e qualquer punição que não tenha esse caráter de verdadeira castigação ou purificação é imoral e incompatível com a vontade de Deus. Ele não pune ninguém por vingança, mas castiga seus filhos para melhorá-los. Quem une alguém só para fazê-lo sofrer, comete um ato imoral e covarde. Quem pune alguém só para fazê-lo sofrer, comete um ato imoral e covarde. Toda e qualquer punição, para não ser imoral, deve ter o caráter de castigo, purificar, educativo, pedagógico e disciplinar. É lamentável que haja no cristianismo muitos pregadores de um Deus vingativo, irado e à procura de defeitos nas pessoas para puni-las. Se Deus castiga alguém, não é por ira nem por vingança, mas tão somente por amor. Às vezes Deus é demonstrado no Antigo Testamento como um Deus irado e vingativo, mas isso acontecia por causa da cultura do povo daquele tempo. Deus trata o homem de acordo com o que ele é e não de acordo com o que Deus é. Um pai não trata uma criança de acordo com a sua maturidade, mas de acordo com a ignorância da criança. É lamentável saber que a maioria dos ateus um dia foram cristãos. Por que saíram do cristianismo para o ateísmo? Simplesmente porque o cristianismo lhe foi ensinado não foi o verdadeiro cristianismo. Por isso se converteram ao ateísmo. O grande cientista Voltaire, criado num ambiente cristão, se tornou a descrença, dizendo que só poderia crer no Deus que pudesse sinceramente amar, mas que o Deus do cristianismo, quer dizer, do pseudo-cristianismo, por ele conhecido, não era amável. Um Deus assim não podia amar, nem apropriadamente odiar ou temer, mas simplesmente ignora como não existente. O ateísmo é filho legítimo do falso cristianismo que inventou um Deus monstro. O nosso profundo senso moral
nos faz reconhecer o fato de fazer sofrer alguém sem nenhuma intenção ou possibilidade de melhorá-lo. É intrinsecamente mau e perverso, resultado de um sentimento imoral de vingança ou sadismo. No entanto, é precisamente esta ideia que alguns teólogos têm de Deus. Esse mesmo Deus que eles proclamam como sendo a personificação da justiça, bondade e amor. O castigo físico só deve ser executado quando a criança cometer o mesmo erro por várias vezes, e mesmo assim deve ser feito com amor e não com ira, fazendo a criança entender que isso é para o seu próprio bem. O pai que castiga brutalmente seus filhos está fazendo inimigos, mas aquele que os castiga com leveza e amor está fazendo um amigo. O conselho da Bíblia não falha. Fiéis são as feridas pelo que ama, mas o beijo de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, versículo 6. O homem disciplinado obedece à lei como quem ama, e não como quem deve compreender que a essência da lei pode ser amada. A solução do último problema da vida está em querer o dever, isto é, amar a lei. Quando não fazemos o que devemos, porque não amamos o que devemos, somos pecadores rebeldes e obstinados. Quando fazemos o que devemos, mas não amamos o que fazemos, somos escravos da disciplina. Quando fazemos o que devemos e amamos o que fazemos, somos livres, homens livremente disciplinados e disciplinadamente livres. Só quem ama o dever e faz o que ama é, ao mesmo tempo, bom e feliz. Toda a bondade consiste em cumprir o dever com júbilo e alegria. Toda a bondade feliz consiste em amar o dever, cumprindo jubilosamente por impulso interno o que os outros cumprem repugnantemente por compulsão externa. Mas este amor ao dever, lei, é filho de uma grande compreensão. Não se pode amar sinceramente se não compreende a verdade daquilo que se ama. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento perfeito vem do amor, porque o amor é a mais alta razão. O amor integral, altamente educado, na consciência do ser, é um sábio, mas não despreza os ignorantes. É genial, mas não exibe geniosidade. É poderoso, mas não ostenta poder. Mateus 28, 18. É puro, mas não vocifera contra os impuros. Mateus 9, 12. É humilde, servilismo. Mateus 11, 29. Ama o que é sagrado, sem fanatismo. Lucas 20, 46. Carrega fardos pesados, com leveza e sem gemido. Isaías 53, 1 a 10. Domina sem insolência. Mateus 28, 18. Fala a grandes distâncias, sem gritar. Faz revolução, reconstruindo o que foi destruído. Ama intensamente, sem exigir nada em troca desse amor. Serve aos seus semelhantes, sem o desejo de ser servido. Mateus 20, 28. Faz bem a todos, mas é um grande anônimo. Filipenses 4, 17. Rasga caminhos novos à humanidade, sem esmagar ninguém. Isaías 43, 2. Abre largos espaços, sem arrombar portas. Tudo isso faz o homem altamente educado, o pleno homem, o homem integral, o homem cristificado, aquele que pode dizer: não vivo eu, Cristo vive em mim. Tal homem imita o sol da justiça, esse astro poderoso, cujos raios beijam uma pétala de flor, sem a destruir, acaricia a face de uma criança dormente, sem acordá-la. Assim é um homem plenamente educado, é silenciosamente grande, suavemente poderoso, poderosamente suave, porque ele é um arauto de Deus,
desse onipotente, cuja voz não é ouvida nas praças públicas. Ele que não quebra a cana fendida, nem apaga o pavio que fumega. Isaías 42:3. Páginas 25. Pensamento de Einstein sobre a educação. Albert Einstein era judeu e foi considerado o homem mais sábio do mundo dentre os estudiosos. Entre várias descobertas e invenções, o que mais repercutiu foi a lei da relatividade. O grande gênio da física dá o seu parecer sobre a educação. Sobre a escola, o cientista e filósofo assim se expressa: a escola sempre foi o meio mais importante para transferir a riqueza da tradição de uma geração para outra. Isso se passa hoje num grau ainda mais elevado do que em épocas anteriores, pois através do desenvolvimento moderno da vida econômica, a família, como portadora da tradição, perdeu seu valor, perdeu seu poder. A continuidade e a santidade da sociedade humana, portanto, depende hoje bem mais da escola do que antigamente. Com essas palavras, Einstein declara que a educação de hoje em dia depende mais da escola do que dos pais. Partindo do pensamento do grande gênio, devemos nos preocupar com essa situação, isto é, não deixando a educação dos nossos filhos dependerem unicamente dos seus professores de uma escola, seja ela pública ou particular. Sabemos que a maior parte dos professores da escola secular não são evangélicos e por isso não pode educar os nossos filhos, porque também não são educados, embora sendo instruídos. Sendo assim, o máximo que eles podem fazer pelos seus alunos é instruí-los, porque ninguém pode dar o que não possui. Um professor ateu não tem nenhuma condição de educar uma criança à luz da palavra, embora domine os estudos da ciência, porque educação supõe religião, e um homem sem sentimentos religiosos é um homem carente de educação. A ciência enriquece a mente, enquanto a educação enriquece a consciência. Para Einstein, o ponto de partida para a educação é a motivação. No caso da educação cristã, os pais são 100% responsáveis pela construção desse valor na criança. Há pais que obrigam os filhos a irem à escola dominical, quando eles mesmos não vão. Há uma frase que sempre gosto de ouvir na igreja: não mande os filhos à escola dominical, traga-os. Não existe nenhum órgão ou departamento tão bem apropriado para educar uma criança como a escola dominical. É na escola dominical que a criança edifica a sua base para o futuro. Na escola secular, as crianças aprendem que o homem é produto de uma evolução, isto é, de um macaco evolutivo. Mas na escola dominical, ele aprende que o homem saiu das mãos do Criador como o é hoje, e que a sua evolução se deu apenas no intelecto. Que valor pode dar uma criança ao ser humano ao saber que esse ser é um animal evolutivo ou um animal evoluído? Mas ao saber que o homem saiu diretamente das mãos de Deus, ele passa a valorizar a criatura homem pelo Criador Deus. E por isso ela crê no Criador por causa da criatura. Os pais que quiserem ver seus filhos na escola dominical e na igreja devem motivá-los a isso. Dizer que, se não obedecer aos mandamentos de Deus, vão para o inferno não é tudo. É melhor mostrar as vantagens de servir a Deus aos nossos filhos do que as desvantagens de não servi-lo. Pouco Jesus falou sobre os pecados da comissão, muito ele falou sobre os de omissão. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Segundo Einstein, a motivação é que ativa o educando. Sem esse elemento dinamizador, não haverá interesse por parte do homem em face de uma possível realização. A instrução fornece ao homem o que se denomina realização, conhecimento.
Instrumentos ou objetivos destinados ao profissionalismo. A educação, por sua vez, tem por finalidade despertar no homem sua potencialidade, valores, moralidade, princípios a desenvolver na natureza interna. Ok? Então essa foi a nossa aula. Espero que você esteja curtindo. Compartilhe e te vejo no próximo vídeo.